Estamos de volta na grande edição. António Garcia Pereira avança com uma nova queixa a pedir a extinção do Chega. Em causa estão as listas do partido desatualizadas desde 2019. A lei dos partidos prevê a extinção de um partido político quando não há atualizações das listas de dirigentes há mais de 6 anos. Garcia Pereira já tinha apresentado uma queixa ao Procurador-Geral da República por considerar que o Chega pratica uma ideologia fascista e viola constantemente a Constituição. É agora convidada desta grande edição Fernanda Marques Lopes, fundadora e militante número 3 do Chega. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade para estar connosco. Garcia Pereira volta a insistir na extinção do Chega, desta vez invoca a ausência há mais de 6 anos de uma lista atualizada de dirigentes. O que lhe pergunto é se é este o caminho. É por aqui que se ilegaliza o Chega? Boa noite, Ana Patrícia, e obrigada à SIC pelo convite. Bom, efetivamente quer parecer-me que o Dr. Garcia Pereira, nesta segunda queixa que apresenta, estará coberto de razão pelo motivo que invoca. Efetivamente, e ao que sei, o partido há mais de 6 anos não apresenta uma lista atualizada dos seus órgãos nacionais e isso, segundo a lei dos partidos, é um dos motivos para requerer a extinção do mesmo. Ou seja, isso pode mesmo ocorrer? Se cumprirmos a lei e atendendo ao que está previsto, sim. E se isso não acontecer? Olhe, Patrícia, se não acontecer é uma situação, esta aliás é uma situação singular, insólita na nossa democracia, porque nunca tivemos que se saiba um partido que tenha incumprido deste ponto de vista. O Tribunal Constitucional, por exemplo, este ano extinguiu 2 partidos, o Aliança e o ERC, por um motivo similar, pela não apresentação consecutiva de contas durante 3 anos. Portanto, são aqueles motivos que a lei prevê e que são motivos que não geram discussão. Não há aqui um âmbito subjetivo na interpretação. Ou apresentou ou não apresentou. E desse ponto de vista quero parecer-me que o Dr. Garcia Pereira terá razão naquilo que invoca. Mas acredita que o Tribunal Constitucional e que o Ministério Público vão ter coragem de extinguir um partido que tem praticamente 1,5 milhão de eleitores? Eu compreendo a sua questão e ela, de facto, é polémica e exige-nos reflexão. Efetivamente, o Chega chegou, viu e venceu, implementou-se com muita facilidade na sociedade portuguesa, de uma forma que nenhum outro partido anteriormente o tinha conseguido fazer. Se isso para o Tribunal Constitucional e para o Ministério Público, que é de quem depende o impulso processual, se isso será impedimento para que o Chega não cumpra a lei como os demais partidos têm de cumprir, isso teremos de esperar para ver. Mas é advogada, é jurista, acha estranho que isso não aconteça, que não haja uma decisão nesse sentido? Eu penso que agora, vamos ver, poderia ser seguido um de 2 caminhos. Poderia o Ministério Público, por iniciativa própria, fazê-lo, que é o que sei, não o fez, e poderia algum cidadão requerê-lo ao Ministério Público. A partir do momento em que esse requerimento é feito por um cidadão, o Ministério Público, penso, terá que se pronunciar, ou de uma forma ou de outra, mas terá de divulgar o seu entendimento. Ou promove, efetivamente, junto do Tribunal Constitucional, a extinção do partido e faz ele próprio a sua petição inicial e explica o porquê, quais são os factos e qual é o enquadramento jurídico que o motiva, que o justifica. Ou então teremos uma situação inédita na vida portuguesa democrática. A questão é que, com todas as queixas que foram apresentadas até hoje, nada aconteceu, nada teve seguimento. O que é que a faz acreditar que esta possa ter esse peso? Repare, as queixas das quais tenho conhecimento foi uma da doutora Ana Gomes e foi a primeira e agora um aditamento, uma segunda queixa do Dr. Garcia Pereira. Quer parecer-me que a queixa da doutora Ana Gomes e também a primeira do Dr. Garcia Pereira, que se fundava na linha A do número 1 do artigo 18 da Lei dos Partidos Políticos, no fundo explicando, era aquela que dizia que o partido adota posturas fascistas, racistas, xenófobas. De alguma forma, é uma linha que poderá cair numa zona cinzenta e numa zona de discussão. Se já estamos perante comportamentos suficientes de dirigentes, de pessoas com responsabilidade no partido para encarar que se encontra prevista aquela linha. Eu entendo que não. Entendo que ainda estamos a coberto daquilo que é a liberdade de expressão. Poderá ser tênue essa barreira que divide uma coisa e outra, mas entendo que não. Mas, de todo modo, essa questão é mais política propriamente do que jurídica. Aqui, a questão é muito simples e é jurídica. É a não comunicação ao Tribunal Constitucional de uma lista de órgãos nacionais. Portanto, aqui não há discussão, ou o facto se verificou ou o facto não se verificou. Penso que, por isso, esta última queixa do Dr. Garcia Pereira possa proceder ao contrário das outras. Fernanda, mas deixe-me questioná-la isto porque André Ventura está sempre a apregoar
que a lei é para ser cumprida, até mesmo um dos cartazes polémicos presidenciais diz isso, que os ciganos têm de cumprir a lei. Numa entrevista que deu hoje, voltou a dizer que o Chega cumpre a lei. Afinal, não é assim? A lei não é igual para todos? A lei é igual para todos e todos terão de a cumprir, incluindo o Chega. Aquilo que se torna aqui mais caricato é que o próprio presidente do partido que efetivamente apregou que a lei é para ser cumprida é o primeiro que não a cumpre. Isso é uma luta que eu tenho tido há alguns anos, uma luta interna, solitária, discreta, sem histerias, sem recurso às redes sociais. Tenho pautado a minha conduta como militante de base, que ainda sou, pela tentativa da reposição da legalidade no Chega. Mas, como temos visto, não tem sido fácil. E como é que encara esta visão de André Ventura de dizer que querem extinguir o partido, querem acabar com o partido na Secretaria? Repare, eu entendo que não é na Secretaria, porque efetivamente, se formos pela questão do racismo e da xenofobia, penso que aí André Ventura poderá ter alguma razão, porque não se verificam ainda elementos não é suficientemente gravoso ainda e reiterado e de alguma maneira generalizado aos dirigentes do Chega para podermos apelidar e rotular. Penso que aí André Ventura, ainda nesta fase, terá alguma razão. Agora, quando se verifica que não se cumpre a lei, não é uma questão de secretaria, é uma questão de vivemos num Estado democrático e de a lei ser igual para todos. E aqui André Ventura não tem razão. E se por acaso vir o seu partido extinto por este motivo, não se poderá queixar de mais ninguém senão dele próprio. E a Fernanda, como é que ficará se vir o Chega extinto? Honestamente fico triste. Algumas pessoas perguntam, algumas pensam que eu já saí, que abandonei a militância, não abandonei. Outras pessoas perguntam porque é que eu ainda estou. De alguma maneira estou por dois motivos. Estou porque ainda tenho a réstia que possamos rumar e que o partido possa seguir o caminho da legalidade que não tem seguido nos últimos anos. E depois também estou por uma questão sentimental, uma questão emotiva, porque de facto não é todos os dias que se funda um partido político. Eu recolhi muitas assinaturas, falei com muita gente e de alguma maneira ainda sinto uma ligação ao partido e do ponto de vista político identifico-me com muitas bandeiras, a verdade é essa. Agora, mas como é que consegue continuar num partido com o qual está em rota de colisão? Lutando precisamente. Interpus algumas ações junto do Tribunal Constitucional, depois de esgotar as instâncias internas, que vieram a ser procedentes e o Tribunal Constitucional veio dar-me razão. E deixe-me precisamente pegar nesse ponto, não desfocando, já lá iremos também à sua relação com o Chega e com o André Ventura, mas é advogada, é jurista, foi a primeira e é a antiga presidente do Conselho de Jurisdição do Chega, tem liderado aqui vários processos com várias questões do partido, já impugnou mais do que uma eleição de órgãos do Chega, incluindo a Convenção de 2023. O que é que pretende e o que é que aconteceu? Estas ações que colocou em causa o partido? As ações foram consideradas procedentes, portanto, ambas as eleições foram anuladas e depois acontece isto neste momento. O Chega vive do ponto de vista jurídico aquilo que eu chamei já uma balbúrdia jurídica interna. Em tempos houve uma pessoa que se encarregou de pegar nos estatutos, de tentar seguir o caminho certo, que também é nosso colega jurista e também é advogado, o anterior secretário-geral Tiago Sousa Dias, e tentou efetivamente que os estatutos seguissem a lei, que não fossem chumbados pelo Tribunal Constitucional, tentou introduzir uma série de mudanças e de melhorias jurídicas que depois não foram acatadas e não foram seguidas pelo Presidente. E por isso Mas isso porquê? Não é do interesse de André Ventura cumprir a lei que tanto apregoa? Repara, André Ventura é um homem extremamente inteligente, é um excelente tribuno, é um homem combativo. E eu penso, e daquilo que privei com ele, o André Ventura prima muito pela luta política. E eu penso que é importante, e sem dúvida que o objetivo principal de um partido é a luta política, é implementar as suas ideias, é transmiti-las, mas penso que isso não poderá ser feito como em nenhuma instituição, em nenhuma organização, sem o cuidado de respeitar a lei. Portanto, André Ventura de alguma maneira começa a casa pelo telhado, a casa tem tido sucesso, é verdade, mas esquece da questão das fundações, dos pilares da base. Qual é a maior fragilidade de André Ventura? Além de ser impulsivo, eu penso que é uma fragilidade e é um defeito, digamos, de André Ventura. Tem muito pouca tolerância a ouvir os outros, no sentido de aceitar. Ele ouve as pessoas, mas depois acaba por não aceitar e seguir o seu instinto e a sua opinião. E isso aqui vemos que chegou, por exemplo, a esta encruzilhada, em que temos uma situação que nunca tivemos antes. E como é que um partido que está ferido de ilegalidades, tem estado a enumerá-las, como é que o Chega, nestas condições, continua a concorrer a eleições, continua a crescer? Como é que isto é possível? A concorrer em eleições é porque, da parte dos tribunais, lhe tem sido permitido. Isso
De facto, a situação é essa. Do ponto de vista das eleições, porque tem feito o seu trabalho político. Efetivamente, o Chega tem feito um trabalho político muito abrangente, tem conseguido chegar às pessoas e por isso tem-se implementado politicamente. Agora, juridicamente, será sempre coxo deste ponto de vista. E tem alguma explicação para que a Justiça não faça nada, para que a Justiça não atue? Encontra alguma explicação para essa passividade? Plausível, não. Estávamos a falar do facto de continuar no partido, apesar de apontar claramente estas críticas. Fica desconfortável com o rumo que o partido tomou a partir de quando? Fiquei desconfortável com o rumo que o partido tomou, sensivelmente a partir de 2022, sensivelmente a partir daí. Sobretudo a partir do Congresso de Viseu. Porquê? Olha, para já porque não posso aceitar que chamem ao palco para discursar uma candidata derrotada de uma lista e que aproveitem esse momento para uma série de pessoas com responsabilidade política se levantarem e virarem costas para a oradora. Claramente uma posição encenada que não posso permitir do ponto de vista democrático e como mulher muito menos. Absolutamente censurável. Se é certo que do ponto de vista político tem sido certeiro em trazer para a arena política temas que os outros partidos tinham algum receio em ir buscar, a imigração descontrolada é um deles, e a atualidade prova que André Ventura tem razão nessa questão que aponta. Depois a forma como o faz é outra história. Agora, o conteúdo em si tem razão, e por isso o partido consegue crescer. Agora, sinto-me desconfortável como advogada e como jurista, sabendo que o partido cresce à margem da lei. E porquê é que não conseguiu ajudar para que o partido, tendo em conta também o cargo que desempenhou, para que o partido estivesse em conformidade com a lei? Repare, o partido em 2019 estava em conformidade com a lei. À medida que foi avançando, e isso não era responsabilidade do Conselho de Jurisdição, à medida que foi organizando congressos, que foi elaborando estatutos, acabou por perder um pouco o rumo e de alguma maneira André Ventura quis um partido feito ao estilo de um fato de alfaiate que só a ele serve. E há coisas absolutamente inacreditáveis. Isso significa o quê? Que o fato só lhe sirva a ele? O fato só lhe serve a ele porque o partido, da forma como ele o foi construindo, só existe da forma como nós conhecemos com a liderança dele. No dia em que André Ventura deixar de ser líder do Chega, se o Chega sobreviver a este mar de ilegalidades, tenho alguma dificuldade e tenho mesmo alguma descrença que outra pessoa vá